palestrante de hoje, nosso querido companheiro do SEACE, Eduardo Azevedo. Muito obrigada por estar conosco aqui hoje, Eduardo. A palavra é sua. Uma boa tarde a todos. É uma alegria muito grande para mim fazer o estudo da tarde de hoje. É uma alegria muito grande ver vocês e aqueles que estão chegando hoje por uma razão qualquer, também sejam muito bem-vindos por todos nós. Eu vou colocar aqui, então, cumprir os trâmites legais aqui, para a gente poder... Yolanda, você está me ouvindo bem? Perfeitamente, Eduardo. Tá bom, então eu vou seguir com o estudo, tá? Deixa eu só te interromper um minuto. Eu esqueci de pedir, por favor, gente, vamos colocar no mudo e na câmera fechada, porque a gente facilita a transmissão e a gente ajuda aqui a espiritualidade que já está nos ajudando, né? A tecnologia, né, Eduardo? Não vamos dificultar. Perfeito. Bom, como vocês estão vendo na tela aí, nós vamos falar da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Não estamos vendo na tela, Eduardo. Não estão vendo na tela. Então, espera aí, o que falta para você? Compartilhar a tela. Você compartilhar a tela. Isso eu não fiz, não. Então, realmente. Espera aí, só um minutinho. Ok. Compartilhar a tela. O anfitrião desativou o compartilhamento da tela do participante. Desativou? Eu não desativei nada, não, mas vamos lá. Eu vou dar um ok aqui. Vê se você vai agora. Tá bem, deixa eu ver agora. Opa, foi? Tá? Espera aí só um instantinho, deixa eu botar no modo de... Tá vendo? Não estamos vendo nada. Por enquanto, não. E agora, o que eu faço? Cadê o Paulo? Paulo? Eu estou cumprindo os trâmites legais. Tem que fazer um co-host. Tem que fazer um co-host. Eu não tenho co-host aqui. Eu estou dentro do meu computador, não tenho nada. Não, a Yolanda tem que ir na tua imagem, nos 3 pontinhos e fazer co-host. Tá. Vê lá, Eduardo. Vê lá tá agora. Tá vendo aí? Já está para mim, a página está aqui no ar. Não, vê de novo, por favor, agora. A gente não está vendo ainda, não. Agora tá. Tá? Posso seguir? Não, a gente não está vendo a tela. Eu não estou vendo. Eu estou vendo o Eduardo pequeno. Não, a gente não está vendo a tela que ele está compartilhando. Peraí, deixa eu voltar lá para ver se compartilho de novo. Uhum. Para a gente ver se pode ser o... Espera aí. E agora? Agora está indo. Agora então, está perfeito. Só o então modo apresentação. Pode colocar no modo apresentação? Vou fazer isso agora. Pronto. Perfeito. Está perfeito? Então vamos seguir. Agora está ótimo. Tá, então eu estava dizendo que nós vamos fazer o estudo do que vocês estão vendo aí, da intervenção dos espíritos, né? Capítulo 9 do Livro dos Espíritos, é um ponto muito vasto, né? Kardec praticamente esgotou tudo que podia esgotar, perguntou tudo que tinha que perguntar aos espíritos. Então, na verdade, eu vou fazer algumas perguntas só, porque não haveria tempo suficiente, são 4h10, não haveria tempo para a gente abordar todo o capítulo, tá? Como palavra inicial do estudo, eu vou tirar um trechinho pequeno do livro Recordações da Mediunidade, no capítulo 7, de autoria da Ivone Pereira. Não é psicografia dela, não, é dela. É do livro, o livro é dela, não de psicografia, tá? Então, ela diz aqui o seguinte: nenhum espírito, ou melhor, nenhum espírita, atento aos deveres do mundo doutrinário e da observação daí consequente, desconhece que a sociedade do além-túmulo e a sociedade da Terra
são como a mesma coisa. Continuação uma da outra, em fases diferentes, apenas com a dificuldade de uma ser invisível e até ignorada pela outra. Então, isso aí é um fato insofismável. Dois mundos que caminham paralelamente, apenas um é invisível, o outro é visível. Mas, na verdade, são dois estágios que se interpolam, né? Nós viemos de lá e vamos voltar para lá. Então, isso é ponto pacífico. Talvez para as pessoas que não sejam espíritas, isso é uma novidade ou é difícil de entender por falta da vivência na casa espírita, na vivência do estudo. Mas para nós espíritas, isso é talvez até o beabá. Nós espíritas não desconhecemos o quanto os homens são assistidos e grandemente influenciados pelos habitantes do mundo espiritual, pois possuímos amigos e inimigos, simpatizantes e adversários desencarnados. Para nós que trabalhamos na mesa mediúnica, né, a gente sabe que isso daí é uma constante, né? Nós temos amigos nas formas dos nossos mentores, dos nossos superiores espirituais, e também temos os nossos adversários, que muitas vezes nós trabalhamos com eles no esclarecimento, e talvez eles tenham mais intimidade com a gente do que a gente imagina. Essa que é a verdade. Então, na verdade, nós transitamos nos dois mundos, e melhor ou pior, não sei, nós transitamos junto aos nossos amigos e inimigos, simpatizantes e adversários desencarnados. A nossa vida cotidiana depende absolutamente de nós mesmos. Nós vamos ver isso mais adiante no slide seguinte, né? Do estado sadio ou precário da nossa mente, conforme os atos diários que praticamos. Eu folgo em dizer que num centro espírita, através da doutrina espírita, a gente exercita o nosso estado sadio mental, nos ajudando nos nossos atos. Nós aprendemos a indagar de nós mesmos se o ato é um ato do bem ou um ato do mal. Porque nós sabemos que esses atos vão não só refletir na nossa vida presente, como vão refletir na nossa vida futura. O que nós fazemos agora vai aparecer na nossa frente, na nossa mente no futuro. Nós sabemos também, através do estudo evangélico doutrinário, como diz Emmanuel, né? Nós temos o séquito que merecemos. Se nós agimos com o mal ao nosso lado, nós vamos ter gente ao nosso lado nos influenciando. Se nós andamos com o bem, à procura do bem, fazendo o bem, nos esforçando para fazer o bem, é claro que nós vamos ter do nosso lado bons espíritos interferindo, nos ajudando, né? Orientando, melhorando o nosso estado mental, e melhorando o nosso estado mental, tudo que nos envolve melhora. Até as dificuldades a gente aprende com o nosso estado mental regulado, a gente aprende a suportar. Perguntas de sempre. Eu selecionei 4 perguntas que eu acho importantes para o nosso estudo, e são as perguntas que nos fazem, quem não é da doutrina, nos fazem normalmente, a gente vê, né? E então, eu vou seguir com o trabalho em cima dessas perguntas, né? Vou desenvolver o trabalho em cima dessas perguntas. A primeira, os espíritos podem interferir nos nossos pensamentos e atos? 2, não seria essa interferência, quando eles interferem, uma invasão de privacidade? 3, por que Deus, ou por extensão, a espiritualidade superior que dirige o planeta,
permite que essa interferência ocorra tão facilmente? Aparentemente é tão facilmente. Eu não concordo muito, não. Eu não acho que é tão facilmente, não. Essa interferência de espírito inferior atuando na nossa vida, ela não é tão facilmente, não. Ela, às vezes, é produto de muito tempo no erro. Tá? E uma quarta pergunta, qual o antídoto? Ou seja, qual a solução? Existe remédio para esse incômodo? Então, vamos lá. Livro dos Espíritos. A pergunta é, os espíritos... Bom, e a pergunta que eu selecionei, que é a que nós vamos responder também. Os espíritos podem interferir em nossos pensamentos e atos? Pergunta 456 do nosso Livro dos Espíritos. Veem os espíritos tudo o que fazemos? Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. E isso, se o umbral, se nós interpolamos, né? Se mundo espiritual e mundo material se interpolam, ou seja, se misturam, é óbvio que os espíritos do bem e do mal nos rodeiam, dependendo da nossa vibração. Dizem os espíritos, disseram os espíritos para Allan Kardec. Cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção. Isso é uma verdade do nosso cotidiano. Você, quando anda na Avenida Rio Branco, apinhada de gente na hora do trabalho, você encarnado só dá atenção àquilo que você quer, que te incomoda, que te interfere, que é bom para os teus olhos. Pode estar milhões de pessoas passando e você nem sabe se é preto, se é branco, se está sujo, se está... A não ser que esteja muito sujo, muito rasgado. Mas fora disso, a massa que transita com você numa rua, você não dá atenção. Assim também são os espíritos que nos rodeiam e que atuam aqui no mundo terreno, ele só interessa por aquilo que ele dá atenção. Ele só dá atenção àquilo que interessa a ele, embora eles estejam nos rodeando, a semelhança do que nós fazemos cotidianamente. A pergunta que eu fiz lá em cima, os espíritos podem interferir em nossos pensamentos e atos? Nós já começamos a ver que pode haver, e nós vamos ver que as coisas como podem evoluir para uma dificuldade muito grande. Pergunta 457. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Claro que podem. Se eles transitam com a gente, se eles interferem em nossos pensamentos e atos, se eles, dependendo do nosso grau de vibração, dependendo da nossa posição mental, eles vão frequentar nossas casas e vão conhecer os nossos mais secretos pensamentos. Aquele pensamento que só eu tenho, ele vai conseguir ler e participar do meu pensamento. Eu não preciso falar. O espírito, com um pouquinho de exercício, e se ele estiver na mesma faixa vibratória que você, ou você na dele, ele vai ler seu pensamento, com certeza. Muitas vezes, olha só, o que os espíritos disseram para Kardec. Muitas vezes chegam a conhecer o que gostaríamos de ocultar de nós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhe podem dissimular. Por isso, gente, quando a gente está no modo raiva, eu não digo que espírita caia no modo ódio, eu não acredito que a gente já tem alguma vivência, mas no modo raiva a gente ainda chega. Então, é aquele negócio, quando a gente cai no modo raiva e tem vontade de pular no pescoço de alguém, ou chutar a barraca logo de uma vez, é bom a gente, quando cair em si, mandar retirar do pensamento aquilo, rejeitar o pensamento, dizer para você mesmo, eu rejeito esse pensamento, não agir de maneira assodada, não agir no modo raiva, né?
dizer eu rejeito esse pensamento, eu não vou fazer esse pensamento. Quantas vezes eu me encontrei, antes de conhecer a doutrina, eu vou chegar lá, vou chutar a carteira, vou chutar a cadeira, e se ele bobear, eu jogo uma lixeira. Isso pensando no chefe, né? Pensando no chefe. Eu jogo uma lixeira em cima dele. Então, hoje, eu sei que esses atos, esses pensamentos, a gente tem de rejeitar com veemência. Meu Deus, me ajuda. Eu rejeito esse pensamento, não vou fazer isso que estão me intuindo. Vamos seguir. Do livro Mentes Interconectadas e a Lei de Atração, capítulo 5, página 74, autora Sueli Caldas Schubert. Somos seres pensantes, repetimos, o que vale dizer que cada um de nós emite pensamentos contínuos durante toda a vida e que irão alcançar aqueles que estão na mesma faixa mental. Olha que coisa interessante, como ela foi feliz. Também não é psicografia de ninguém, não, tá? É da Sueli Caldas Schubert. Olha como ela foi feliz. O que vale dizer que cada um de nós emite pensamentos contínuos, para bem e para mal, durante toda a vida, e que irão alcançar aqueles que estão na mesma faixa mental. Por isso é que quando você odeia, quando você está no modo raiva, você pode vibrar na mesma faixa do obsessor. Por quê? Porque você tá emitindo da maneira que ele possa pegar aquele pensamento. Nós somos uma fábrica de pensamento. Essa é que é a verdade. Ninguém vive sem pensar. Na verdade, nós somos uma fábrica. E à medida que você pensa, você está colocando, está atraindo para você aqueles pensamentos igualitários, aqueles pensamentos que sintonizam com você. Na verdade, somos a soma de muitos que pensam como pensamos. Em outras palavras, estamos interligados. Olha só, nós estamos interligados. O que é interligado? Nós estamos ligados, nós estamos conectados. Estamos interligados àqueles que pensam como nós. Não tem como. Se você pensar o bem, você vai estar interligado a um nobre espírito. Se você pensar o mal, você vai estar interligado a um espírito do mal, a um espírito inferior, a um irmãozinho inferior. Não há nenhum segredo nisso. É sim uma lei natural. Olha que coisa, como ela foi feliz também. Isso é uma lei natural, isso não é invenção de ninguém, isso não é invenção nem da doutrina, isso não é invenção de mentor. É uma lei da natureza, existente no universo. Lei esta que começa a ser mais confundida e difundida. E eu lembro, e todos conhecem, em homeopatia tem uma frase secular que diz: os semelhantes se atraem, porque Hahnemann já conseguia perceber que a mesma vibração atrai a mesma vibração. E uma vibração boa repele uma vibração má. Então, não há nenhum segredo nisso, isso aqui é verdade. É sim uma lei natural existente no universo. Estou andando um pouquinho, que eu estou vendo que a hora está andando também, tá? Não seria essa interferência uma invasão de privacidade? Eu acho que é, sim, uma invasão de privacidade. E eu fui ao Código Penal para a gente situar o que é invasão de privacidade. Olha só que interessante. Entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente, olha o termo, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita, ou seja, em silêncio, né, de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências. Aí entra a combinação, pena de detenção a 3 meses ou multa, de acordo com o artigo 150 do Código Penal. Então, vocês vejam que no próprio Código Penal brasileiro há uma caracterização
de como entrar ou permanecer clandestinamente ou astuciosamente numa dependência sem a permissão do dono da casa. E que isso acontece com muita frequência no nosso dia a dia. A gente sabe que, dependendo da nossa postura moral, os espíritos vão entrar na nossa casa, vão interferir, vão jogar um contra outro, vão jogar filho contra pai, pai contra filho, mulher contra marido, né? Mulher contra homem, esposa contra marido. Mas isso é claro, isso não é na casa de todo mundo. Isso é na casa de quem está desequilibrado, de quem a casa está desequilibrada. Depois eu vou ler outra coisa para confirmar isso tudo que eu li aí. Pergunta 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Essa pergunta é uma das mais conhecidas dentro da doutrina e no Livro dos Espíritos, né? Muito, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. É claro, gente, que um espírito bom, um espírito de nível, um espírito superior, ele não vai dirigir ninguém. Ele vai respeitar o seu livre-arbítrio. Ele, quando muito, ele pode te dar uma intuição, pode orientar, mas ele não vai te agarrar pelo braço e dizer, não, faz isso que eu estou mandando. Quem faz isso é espírito trevoso. Isso pode. É irmãozinho inferior. Ele pega pelo braço, quer que faça o que ele manda, porque ele já conseguiu um grau de ascendência sobre você que você já não mais resiste. Deixa eu passar mais adiante. Os espíritos vulgares, eu estava querendo me lembrar da palavra e usei até espírito trevoso, mas são mais vulgares do que trevosos. Os espíritos vulgares são os que constituem a massa da população invisível terrestre. É claro que a massa da população invisível terrestre é espírito vulgar. Por quê? Porque se ele não fosse vulgar, ele estava dentro de um local como o nosso lar, como outros núcleos espíritas de trabalho, de estudo. Se ele está na rua, é porque ele é um espírito vulgar. Tá? Então, junto a nós, daí o cuidado que nós devemos ter com o nosso dia a dia, porque junto de nós, na condução, no metrô, nos bares, estão os espíritos vulgares, os espíritos que se comprazem em interferir na nossa vida, no nosso cotidiano. Olha só, metem-se em nossas reuniões, negócios, divertimentos, nos quais tomam parte mais ou menos ativa, segundo suas características. Eu vou ter que acender aqui uma luz, talvez quem esteja me vendo, minha imagem vai piorar, mas é rápido. Olha só, eu descobri um texto aqui, não coloquei porque não deu tempo, eu descobri depois que o trabalho estava pronto. É um acontecimento, é uma informação que os mentores de André Luiz estão cedendo, né? No momento da encarnação de Sigismundo. Então, André Luiz começa a perguntar muita coisa e eles vão respondendo, e eu descobri aqui um texto interessante para o trabalho que a gente está efetuando aqui. Olha só, que muita gente pergunta, mas vem cá, ele se deita na cama com a gente? Olha só o que ele diz aqui, gente. Com relação às uniões sexuais, de acordo com o seu parecer, aliás, André Luiz perguntando ao mentor, né? Ao mentor, não. Ao espírito mais experiente. Com relação às uniões sexuais, de acordo com o seu parecer, todas elas são invioláveis? Ou seja, então o casal está na casa, o casal um lar desequilibrado, o casal está na casa. Essas relações são invioláveis? Olha o que o instrutor diz. Isto não, aduziu o instrutor atencioso. Você não deve esquecer que aludir aos lares em bases retas. Todos os encarnados que edificam o ninho conjugal sobre a retidão conquistam a presença de testemunhas respeitosas, que lhes garantem a privacidade dos atos mais íntimos,
consolidando-lhes as fronteiras vibratórias e defendendo-as contra forças menos dignas, tomando por base de seus trabalhos os pensamentos elevados que encontram no ambiente doméstico dos amigos. Então, gente, não há nada a temer dentro das nossas casas. Porque eu não acredito que alguém que frequente o Centro Espírita Amor Caridade tenha um lar desequilibrado. Se for trabalhador, ele já tem bastante tempo para saber como ele resolver esse problema. Mas não acredito, pela equipe que o nosso centro tem, eu não acredito que alguém tenha um lar desequilibrado. Mais um trechinho e eu saio dessa leitura. A esposa infiel aos princípios nobres da vida em comum e o esposo que põe sua casa em ligação com meretrícios, ou seja, o que dá em cima da empregada, o que chama mulher para dentro de casa quando a mulher sai, né? O que põe a sua casa em ligação com meretrícios não devem esperar que seus atos afetivos permaneçam coroados de veneração e santidade. Suas relações mais íntimas são objetos de participação das desvairadas testemunhas que escolheram. Eles escolheram. Então, se eu desequilibro o meu lar, não foi o meu mentor que estava de costas e não deu atenção a mim, não fui eu. Eu que desequilibrei meu lar. Tornam-se vítimas inconscientes de grupos perversos que lhes partilham as emoções de natureza fisiológica, ou seja, as relações, tomam parte nas relações, induzindo as mais dolorosas viciações. Então, tá aí, gente, só para lembrar a que ponto os espíritos vulgares interferem, a que ponto podem chegar essa interferência. Vamos adiante, então. Por que Deus, ou por extensão, a espiritualidade superior que dirige o planeta, permite que isso ocorra? É uma pergunta óbvia. Poxa, mas nós temos Deus, temos uma espiritualidade. Como é que ele deixa isso acontecer? Por quê? Pergunta 466. Por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. É como se fosse um dia a dia de prova. Toda hora você é testado, isso a gente sabe. A gente aprende na doutrina que a gente tem obrigações, que a gente tem provas diárias, que a gente tem que aceitar os desígnios da nossa encarnação, porque, de repente, fomos nós mesmos que criamos os nossos problemas. Então, não é sair feito louco no mundo, né, fazendo aquilo que dá na cabeça. São instrumentos, Deus deixa que eles partilhem para justamente nos fortalecer na nossa fé, para a gente avaliar os nossos erros, para a gente ter ciência que muitas vezes a gente não agiu debaixo do bom senso, debaixo da nossa vontade espiritual. Daí passares pelas provas do mal para chegares ao bem. Desde que sobre ti atuem influências más, é que as atrais desejando o mal. O mal, Deus não coloca, a gente sabe disso. Nós, da doutrina, talvez alguém que esteja nos escutando e que tenha vindo pela primeira vez não vai conhecer isso. Mas como a maioria que está aí frequenta a casa espírita, sabe que a criação do mal não é de Deus. Deus não criou o mal. Deus criou o homem simples e ignorante, apto a fazer o bem. Agora é aquele negócio, né? A porta da caridade é bem estreita. A do mal é larga. Então é fácil de passar. Muitas vezes a gente, por comodidade, até comete os erros. Uma das coisas que a gente comete diariamente, por exemplo, agora no WhatsApp. Eu observo, eu recebo muita coisa assim, colegas meus da minha idade, quer dizer, octogenário, todo mundo sabe que eu sou octogenário, manda para mim WhatsApp
de pornografia, gente. Vocês acreditam nisso? Um cara com 83 anos, que eu tenho um amigo de 83 anos, do tempo de São Cristóvão, de moleque, quando eu tinha 20 anos, jogou no futebol comigo, jogou em time de rua comigo, me manda até hoje. E fica me perguntando se eu gostei, se eu não gostei. Eu não respondo. Simplesmente. Então, um dos erros nossos é a gente pegar isso aí, se deliciar com aquela imagem e passar adiante, sem parar para pensar o seguinte: mas peraí, eu estou passando uma coisa corruptiva, eu estou dando sequência a uma corrupção moral. É certo isso? Porque com esse ato simples, constante, eu estou vibrando numa faixa perigosa que é do sexo desequilibrado. Eu vou atrair sexo desequilibrado para mim. Vamos seguir. Mas outros também te cercarão. Quer dizer, muita gente... foi bom aqui nesse momento, porque ele diz o seguinte, que não é só o mal que nos cerca, o bem também nos cerca. Aqui. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciar para o bem, o que estabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Quantas vezes, gente, quantas vezes a gente quer fazer uma coisa que a gente sabe que está errado, é gostoso, mas é errado, a gente vai fazer aquele ato e na nossa cabeça do outro lado está dizendo, não faz isso, não faz isso. Eu, quando tinha 20 e poucos anos, eu cansei de um ouvido falar uma coisa e o outro ouvido falar outra. Não faz isso, Eduardo. Isso daí não é certo. Eu sabia. Eu, com 18 anos, tem fatos na minha vida, eu tenho fatos para contar à vontade. Eu, com 18 anos, eu tive um acontecimento que eu sabia quem estava falando comigo, e eu nunca tinha entrado numa casa espírita e estava falando comigo num ouvido, me chamando a atenção do que eu estava fazendo, que eu estava infringindo num erro muito, muito danoso para mim. Então, junto das vezes da própria situação ruim, está um anjo bom, um espírito interessante, um espírito bondoso, suportando aquele ambiente que você está frequentando, para te dizer, cara, sai daqui, não está certo, não é essa medida não está certa de você tomar com relação ao outro. A gente sempre vai ter alguém para nos aconselhar. Sempre, sempre. Do livro Mentes Interconectadas e a Lei de Atração. Também, agora é capítulo 7, página 87, autora Sueli Caldas Schubert. A lei de atração é uma das leis divinas e todas as coisas e todos os seres vivos a elas estão submetidos. Ao emitir pensamentos, cada um de nós exterioriza o que cultiva em seu mundo interior. Essa aqui é a verdade. Que encontrará ressonância entre os que estão na mesma faixa vibratória. É o que eu estou tentando dizer desde o princípio. Tomara que eu tenha sido entendido. Emmanuel, mentor espiritual, enfatiza: estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. É aquele negócio, o espírito bondoso está ali do meu lado também, meu anjo da guarda, está ali gritando para mim, não faça isso, não faça isso, mas o livre-arbítrio, o dono da bola, se vai ter jogo ou não, está aqui debaixo do meu braço, sou eu. Eu é que vou dizer, vou ou não vou. Fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhermos. Pergunta 467. Pode o homem se eximir da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam. Pelos meus desejos, são os meus desejos, se são velados, são desejos negros, se são desejos azuis, se são desejos brancos, eles estão vendo. São eles, esses desejos, que estão chamando as minhas companhias. Pode, vou ler de novo, pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem.
Como nós já estamos chegando no final, e eu já tenho só esse último slide, eu vou contar um caso para vocês, que está me ocorrendo agora, interessante, para vocês verem como isso é sério, isso é muito sério. A gente tem... Alguém está interferindo aí, por favor. Isso é sério, a gente tem que tomar bastante cuidado com o que a gente pensa. Eu trabalhava ainda, olha só, eu já estou aposentado há muito tempo, eu trabalhava ainda, uma amiga chegou para mim contando o problema, ela sabia que eu era espírita, e ela era protestante, olha só, ela era protestante. Protestante vim pedir conselho a um espírita, porque o negócio está sério. Ela chegou para mim, Eduardo, olha só, está acontecendo o seguinte, já há algum tempo, meu marido, ele sai de madrugada e volta às 5 horas da manhã, às vezes ele sai às 11 horas da manhã, da noite no sol, não volta mais. E quando eu saio, aí ele chega, aí eu chego em casa de noite, ele está dormindo ainda, quer dizer, ele está sem emprego, ela falou, ele está desempregado, ele foi demitido. Aí ela continua contando o processo, né? Às vezes eu estou em casa, ele escuta alguém assoviar lá da rua, eu já fui para outra janela e verifiquei que é um amigo dele que chama. Assim, às vezes, 9 horas da noite, assovia, e ele diz, eu vou sair. Eu digo, mas você vai sair agora, 9 horas? Eu vou resolver um problema. E sai, e só volta 4, 5 horas da manhã. E, às vezes, às 7 horas, quando eu estou saindo, ele está chegando. E outro dia eu vi uma coisa extremamente... que me arrepiou muito, mas eu não tive medo. Eu disse para ele que eu ia resolver um problema, que eu ia para o trabalho. Ele já tinha chegado. Ela falou, eu vou para o trabalho. Mas ela com medo de aquilo fosse um problema de adultério, dele estar trazendo mulher para dentro de casa. Ela disse que ia trabalhar, deu um tempo de 1 hora e voltou. Quando ela voltou, sabe o que ela encontrou? Ele deitado na cama. Ela descreveu para mim a figura que estava lá, a figura umbralina, deitado com ele, com o marido. O Eduardo, ele tinha roupa cinza, como se fosse um dolmo até o pescoço. A roupa toda era cinza, ele tinha bigode, cabelo preto, e quando eu vi aquilo que eu olhei para ele, ele disse para mim, mentalmente, não adianta você querer ajudá-lo, porque ele é meu companheiro de vício. E sumiu. O que é isso? Aí é evidente, naquela época eu não tinha muito conhecimento, eu dei as informações que ela necessitava para aquele momento, né, dentro das minhas dificuldades também na época. Mas vocês vejam, de uma pessoa que nunca foi espírita, não tinha nada a ver com espiritismo, ela narrou um fato que acontece, gente. Não tenho dúvida que isso acontece. Então vamos seguir agora. Qual o antídoto? Qual a solução? Qual o remédio para esse incômodo? Cuidar das nossas escolhas. Trilhar o caminho reto. Não é vergonha para ninguém trilhar o caminho reto. Cuidar das escolhas. Isso eu não vou fazer. Isso eu não vou ler. Esse zap aqui vai morrer dentro do meu vou botar na lixeira e não vai adiante. Pode ser meu inimigo político, mas ele está falando de uma coisa que ele não comprova. É um texto que não tem assinatura. É um texto que você tem dúvida. Como é que você vai mandar adiante para o próximo? Você está influenciando um companheiro seu. Então, cuidar das nossas escolhas. Trilhar o caminho reto. Resolver que eu não vou fazer aquilo que é errado. Praticar o bem em toda a sua potencialidade. Nesses pequenos atos do próprio Zap, isso é praticar o bem em toda a sua potencialidade. Pondo em Deus toda a nossa confiança. Não há desespero que me leve ao desespero. Não há dificuldade que me leve ao desespero. Deus é meu amigo.
Eu sou filho de Deus. Jesus é meu irmão. Se eu estou passando essa dor, essa inconveniência momentânea, é porque eu tenho necessidade de passar para o meu aprendizado, para eu poder seguir em frente, para eu lá na frente colher meus frutos, que eu vou colher meus frutos. Ninguém nasceu para sofrer, nós nascemos para a felicidade. Os problemas são atraídos por nós, são mantidos por nós. Então, só nós é que podemos interromper. Ninguém pode pegar na nossa mão e interromper nossos problemas. Orar sempre muito, não ter vergonha de orar. Quantas vezes você ora, Eduardo? Eu oro de 3 a 4. Oro de manhã, oro na hora do almoço, agradecendo o meu almoço. Oro, às vezes, no lanche, agradecendo o meu lanche da noite. E oro quando eu vou dormir. Eu vivo de agradecimento, gente. Eu tenho a saúde que eu tenho com 80 anos. Eu olho todo mundo com 80 anos, já está tombado aí, todo cheio de dor, cheio de ingresia. Então, eu tenho que agradecer muito. Quanta gente não tem uma banana para comer que eu como de manhã quando eu saio para andar. Não tem. Então, eu não vou agradecer? Não vou ter vergonha de agradecer. É ingratidão eu não agradecer. Orar sempre e muito. Agradecer a Deus pela vida, pela comida no prato, pela família que nos acompanha enquanto estamos a caminho, pois esses são os espíritos que nos suportam e nos amparam. Mas minha mulher é um problema, meu marido é um problema. Gente, problema é inerente ao nosso estágio evolutivo. Dificuldade de relação é inerente ao estágio que nós estamos vivendo. Na hora eu sou comum também, eu sou comum como vocês, sou inferior como vocês. Na hora você sabe como é que é, a vontade é muito grande. A vontade de mandar uma cadeira em cima mas eu sou civilizado, não vou fazer isso, né? E no dia seguinte eu rezo, no dia seguinte eu tenho que acordar com outro espírito. Por quê? É o espírito que eu escolhi para me acompanhar. Eu tenho que perdoar, porque vai comigo até o fim. Como eu vou com minha mulher até o fim. Então, não tem... Eu com 80 anos vou arranjar que novidade? Não tem mais como não arranjar novidade. Não arranjei com 50 anos, vou arranjar com 80. Então, é o seguinte, é você começar o dia de amanhã com outra cara e com outro pensamento, debaixo de uma outra prece, para suportar as dificuldades, que são muitas. Nós não vivemos no paraíso terrestre. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. As dificuldades são inerentes ao nosso caminho. Então, é orar sempre muito. Guardemo-nos das inspirações dos espíritos inferiores, encarnados e desencarnados, que desejam ter o império da nossa vontade. É o que eu disse. Quando tiver um aconselho, bater na cabeça, uma coisa que você... Vai lá e chuta o balde, cara. Vai lá e discute com ele, discute com o inquilino, discute com o proprietário do apartamento, diz que você não vai pagar. Não ature isso não, discute com o síndico. Gente, isso é alguém que quer ter o império da minha vontade. E o império da minha vontade sou eu que tenho. O meu livre-arbítrio é o meu império da minha vontade. Eu, pelos conhecimentos que tenho, e nós todos estamos aqui interpolados, né? Interagindo, nós temos já o direito de ter o nosso império de vontade, porque nós sabemos, já aprendemos na doutrina que o livre-arbítrio é nosso. Não é de mentor, não é de espírito de luz, não é de anjo da guarda, nada. É nosso. O meu império é meu. A minha vontade é minha. Vou ler de novo. Guardemo-nos das inspirações dos espíritos inferiores, encarnados e desencarnados, que desejam ter o império da nossa vontade, inspirando-nos à discórdia, aos ódios e aos posicionamentos sociais esdrúxulos. O que é posicionamento social esdrúxulo? É justamente isso.
você pegar uma mensagem dessa e sair espalhando pornografia, pornofonia, musiquinha de apelação ao sexo. Isso é posicionamento social esdrúxulo. Eu tenho que me lembrar que não pode cair na mão daquilo que eu estou mandando adiante, pode cair na mão de uma criança, de uma criança de 12 anos que ainda está descobrindo o mundo, e eu vou ser responsabilizado. A verdade é isso. Eu vou ser responsabilizado. Eu tenho um neto de 12 anos, eu não quero o pior para ele, eu quero o melhor. Agora, eu quero o melhor para ele, e os outros, como é que ficam? Que também têm netos. E os netos dos outros? E as netas dos outros? Eu não tenho responsabilidade? Tenho sim, tenho sim. Desconfiemos especialmente para os que, encarnados ou desencarnados, nos exaltem o orgulho, pois que nos assaltam pelo lado mais fraco. Isso aqui é aquele negócio, né? Muito elogio, você tem que ter cuidado. Eu sou daqueles o seguinte, se eu tiver que elogiar alguém, eu elogio numa boa. Eu digo, olha, você fez uma ótima palestra, porque eu parto do princípio seguinte, o elogiado é que tem que zelar pelo seu orgulho, não sou eu. Eu cumpro o meu dever de dizer para ele, olha, você trabalhou muito bem, foi bonita a sua palestra, acho que você atingiu o alvo. Agora, se ele sair voando com as asinhas que ele não tem da palestra, o problema é dele. Mas quando acontecer comigo que o elogio for muito abundante, cabe a mim tosar esse coisa e dizer, não, eu não sou essa Coca-Cola toda, não. Eu não vou deixar isso me entrar pelos ouvidos, não. Vai ficar aqui fora dos meus ouvidos, porque eu vou continuar estudando e muito. Gente, quase que eu passo do tempo, mas acontece que eu não passei. Então, são 9 para as 5, e está aí. Yolanda, está no seu controle agora, por favor. Yolanda.